Quanto a nós que estamos aqui, convido você a abrir a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Apocalipse. Pelas minhas contas, hoje é a aula de número 32, mas você pode ver lá no nosso canal do YouTube alguma delas que porventura você tenha perdido. Nosso coração se propôs como igreja a expor todo o livro de Apocalipse durante esse tempo de 2020, 2021. Já estamos no capítulo 14 e eu tenho certeza que você tem sido abençoado pela explanação desse rico e misterioso livro. Leiamos hoje dos versos 8 ao verso 12. Tentaremos aí, pela graça de Deus, expor estes versículos. Assim diz o sagrado texto: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, que texto maravilhoso de ser lido. Então queremos que o Senhor nos ensine o que está aqui manifesto. Conduz nosso coração para isso, ilumina nossa alma e nosso entendimento, pois é só o Senhor que pode fazer isso por nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa nova visão que João está contemplando e está partilhando com a igreja teve inicialmente a ver com a apresentação da forma e do conteúdo do Evangelho. Nós aprendemos isso domingo passado. Os versos 6 e 7 nos mostram que João está vendo agora 3 anjos propagando uma mensagem enquanto o capítulo 12 e 13 está acontecendo. Enquanto o mal está avançando, enquanto as bestas da água e da terra estão ganhando adeptos, estão crescendo, estão fazendo mal diante da terra, oprimindo a igreja, devastando a santidade do povo de Deus, João vê, versos 1 ao verso 5 do capítulo 14, o Cordeiro e os seus eleitos. Versos 6 e 7, o primeiro anjo trazendo uma mensagem sobre a pregação do Evangelho, a sua forma e o seu conteúdo, significando o que devemos fazer enquanto o mal avança. Enquanto a história caminha, mesmo diante de sofrimentos, perseguições, dores e lutas, o primeiro anjo diz: preguem o Evangelho. O Evangelho é a conexão entre o céu e a terra. Preguem a palavra, o verdadeiro Evangelho, expresso no versículo 7. Temam a Deus, deem glória a Ele. O Evangelho é descrito aqui em sua forma e em seu conteúdo. Ainda existem 2 anjos nessa visão. O segundo anjo, esse que é apresentado agora, nos fala sobre uma outra questão. O segundo anjo, que segue ao primeiro, ele segue no mesmo sentido de anunciar com uma voz forte. O versículo 8. O versículo nos mostra que o anjo segue o primeiro anjo no padrão da sua mensagem. O que é isso? Ele fala com uma voz forte, significando: ouçam o que eu tenho para dizer, pois o que eu tenho para falar é importante, é poderoso, é verdade. E esse anjo, então, que traz essa mensagem no mesmo padrão anterior, por isso que a expressão seguiu-se outro anjo, também traz uma conexão entre o céu e a terra. Ele está trazendo uma mensagem de Deus para esse mundo. E a mensagem do anjo, portanto, é um brado, um grito
que deve ser ouvido e que com potência se expande por toda a terra. E o cenário aqui é o seguinte: é como se a mensagem desse anjo precisasse ser ouvida por todos, assim como a primeira mensagem. A mensagem é clara e objetivamente contra um personagem, uma instituição, que é chamada aqui de Babilônia. Você geralmente já está acostumado a ouvir: caiu o Vasco, né? Mas aqui não é, caiu a Babilônia. E piadas à parte, só para não deixar passar em branco, o brado do anjo e a mensagem que ele traz faz João lembrar-se de Isaías 21, versículo 9, e Daniel 4:30. Portanto, a mensagem do anjo não é uma mensagem nova, não é uma mensagem que nunca tinha sido anunciada, mas o que o anjo está dizendo, nós podemos afirmar sem medo de errar, está ligado ao cumprimento de uma antiga promessa que Deus havia feito. Ou seja, mais do que um anúncio, o anjo está trazendo o cumprimento de uma promessa: a Babilônia vai cair. Isso é importante nesse contexto, porque nós ensinamos em uma das aulas passadas que o capítulo 14 é um contraponto, um paralelo dos capítulos 12 e 13. Se você ler o capítulo 12 e 13, você vai ficar assustado com a potência do mal, com o crescimento do mal. Você percebe que há uma revelação do mal que está crescendo. A besta, o dragão, os falsos adoradores estão ganhando terreno. Mas Deus não deixa o seu povo ficar com medo. Deus não deixa o seu povo ficar sem esperança. E ele começa a revelar no capítulo 14. Enquanto está tudo acontecendo de mal, o Cordeiro está em pé. Aquilo já nos dá um alívio. Meu Senhor não foi derrotado. Meu Senhor não foi vencido, ele está em pé sobre o Monte Sião. Além disso, João vê a igreja representada nos 144 mil, garantindo que o mal vai avançar, mas nenhum dos que são de Deus serão derrotados. Nenhum dos que são do Senhor sairão das suas mãos. Nenhum dos que são dele se perderá. Isso já nos dá um alívio. Agora o anjo fala: mas não fiquem sentados assistindo isso acontecer. Preguem o evangelho, lutem contra esse mundo caído, não com armas carnais, lutem com a mensagem do evangelho. E agora, o versículo 8 diz o seguinte: a Babilônia vai cair. A Babilônia já caiu, o mal será derrotado, o mal perderá. Então, essa é uma história com um fim já declarado. E essa é a ênfase aqui: a Babilônia já vai cair. Ela pode fazer o que for, pode se levantar com tanta força, pode se levantar contra a igreja, contra todos, parecendo ser indestrutível, mas ela vai cair. Por quê? Porque Deus já falou. Isaías 21, versículo 9, Daniel 4:30, são exemplos de mensagens que Deus falou: a Babilônia vai cair. Então, o que significa, já que eu estou falando da Babilônia, o que ela significa e por que ela vai cair? Isso é importante para nós. João usa esse termo Babilônia 6 vezes durante o livro de Apocalipse. Na aula que está escrita aqui, você vai ver as referências. E sempre que João vê ou fala da Babilônia, ele usa esse termo com 3 finalidades específicas. Primeiro, a Babilônia literal do tempo do Antigo Testamento. Nós já estudamos Daniel aqui na igreja, nós já estudamos profetas como Abacuque, profetas do tempo do exílio, que mostram o que era o Império Babilônico naquela época do final do Antigo Testamento. Um império impetuoso, grandioso, poderoso, mau, usado até mesmo por Deus para punir as nações. Então João, quando quer falar de um império, uma nação má, carrasca, impiedosa, poderosa, que representa o que é mal nesse mundo, João fala da Babilônia. Mas ele também usa esse termo como um codinome para Roma. Ele vai falar, assim como Pedro fala em 1 Pedro 5,13, acho que pode projetar aí para nós, usando o termo Babilônia para Roma, que parecia ser uma linguagem comum entre os apóstolos do primeiro século. Quando eles queriam falar de Roma, para não falar mal de Roma no Império Romano,
eles associavam o Império Romano à Babilônia. Isso por quê? Porque possivelmente os soldados, as pessoas comuns que não eram judias, não sabiam da história da Babilônia ou tinham essa conexão. A terceira forma que João chama Babilônia no livro de Apocalipse, que é a opção que nós escolhemos interpretar aqui, é uma referência simbólica representativa. Gravem esse nome, porque eu tenho usado essa palavra, essa expressão várias vezes. É a forma como nós estamos interpretando Apocalipse. Então, João usa Babilônia como essa referência simbólica representativa da natureza caída, de tudo que é mal e rebelde, que insiste em sua pecaminosidade e oposição ao Evangelho. Então, qual é a interpretação do termo Babilônia aqui? João está dizendo, caiu toda a natureza caída, rebelde, pecaminosa, todos aqueles que se levantam contra o Senhor, seu povo e a sua palavra vão cair. Ele não está falando de uma nação, não está falando de uma etnia, ele está falando do mundo distante do Evangelho. E o anjo vem, então, diz que esse povo vai cair, como uma mensagem em um tempo verbal, confirmando, ela vai cair para nós no futuro. Mas quando o anjo declarar isso, já caiu, o mal foi vencido. Uma vez que nós aprendemos, então, que o livro de Apocalipse é para a igreja de todos os séculos, é mais prudente compreender que Babilônia aqui é o fim do mundo rebelde, o fim dos inimigos do Evangelho, o fim daqueles que se levantam contra o Senhor. Babilônia representa um reino diferente do reino de Deus, o reino das trevas, um reino que se opõe àquele reinado messiânico. É um reino que é composto por pessoas rebeldes, que vivem de forma ímpia e pecaminosa. Caso alguém queira saber o que é a Babilônia, basta você olhar para o mundo ao seu redor. Pessoas que se levantam contra o Evangelho e que não aceitam a palavra do Senhor, muito menos o seu governo. Alguém já afirmou no passado que a Babilônia representa o símbolo da impiedade, que em todas as épocas seduz as pessoas para longe da adoração ao Criador. Lembra da história de Daniel? Olha, venham comer a comida da Babilônia, bebam o vinho do rei, mas esqueçam a lei do Senhor. Lembra de Daniel, capítulo 1, versículo 8? Daniel propôs-se no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, um certo escritor diz que a Babilônia é o inimigo de Deus, que se opõe, por vezes, com poder mundial para oprimir os santos de Deus. A mensagem do anjo, então, é um anúncio claro. O fim dos inimigos de Deus, eles perderão, eles cairão. É a queda daqueles que se levantam em todos os anos, em todas as épocas, contra o Senhor e contra o seu povo. Desde o contexto dos exílios, a Babilônia representa isso para o povo de Deus. Deixe-me contar uma história para vocês. Boa parte da teologia defende o seguinte: antes do exílio, Israel não tinha essa compreensão de Satanás como nós temos hoje. Caricaturamente, Satanás, para muitos, tem uma cabeça de bode, pés de bode, um chifre, tridente, fede a fogo e enxofre. Essa visão não era comum no povo de Israel antes do exílio, porque Israel tinha uma compreensão diferente do que nós temos hoje. É a compreensão de Jó, é a compreensão dos patriarcas. Bem e mal vem do Senhor. Tragédias e bênçãos vêm da mão daquele que é todo-poderoso. Quando Israel perde a batalha para o inimigo que veio do norte, a Babilônia, e toda guerra naquela época era uma guerra santa, era uma guerra religiosa, eram deuses contra deuses, e Yahvé parece ter encontrado um Deus que era mais forte do que ele. Era o Deus da Babilônia. E o Deus da Babilônia tinha essa imagem, era o Deus adorado pelas comunidades do norte, pelos países do norte. Curiosamente, aquele filme 300, que mostra o império, a guerra do Peloponeso, se não me falha a memória, contra Artaxerxes, mostra uma cena onde Zoroastro está sendo adorado. E tem uma cena que aquele corcunda vai entrando para falar com Artaxerxes, e aí
passa entre as imagens esse ser animado, sentado num trono e as pessoas fazendo uma adoração a ele. Quando os israelitas exilados, derrotados, massacrados, olharam esse Deus e na cabeça daqueles judeus, Deus Yahvé havia sido derrotado por esse Deus, criou-se uma visão de contraponto. Yahvé tem um opositor, e esse opositor é o Deus da Babilônia, porque o Deus do filisteu já foi derrotado, Dagon. Os outros deuses que se levantaram já haviam caído, mas esse não, esse era poderoso. E aí criou-se essa imagem de um opositor a Yahvé. E quem é esse opositor? Era o Deus dos babilônicos, a religião dos babilônicos, dos persas, e isso foi assim por diante, caricaturizado agora como o diabo. Então, irmão, o diabo não tem cabeça de bode, não tem pé de bode, o diabo não tem tridente. Isso é uma caricatura. A Bíblia, se for representar Satanás, representam da mesma maneira como nós estamos aprendendo. Sua sagacidade como de um réptil, como de um dragão. Então, não tenha medo de andar na rua de noite e ver alguém com cabeça de bode, pé de bode e um tridente e achar que é Satanás. Não é. Pode ser qualquer outra coisa. Lá em Cururupu tem a lenda da mulher que vira porco. Não sei se ainda existe essa lenda lá, a mulher que vira porco de noite na rua. Tem lá, não tem gracinha essa lenda lá em Cururupu? Olha. Ah, porque tu é nova, é só dos mais antigos lá que tem essa lenda lá. É só dos mais antigos. Essas ideias caricatas, elas põem mais medo do que é verdade. Só que aqui, quando nós voltamos para o texto, quando o anjo anuncia que caiu a Babilônia, ele está dizendo, o líder, o Deus, os seguidores, a estrutura, tudo cairá por terra. Aquele povo, aquela nação que representa destruição, opressão, guerra para o povo de Deus, vai cair, porque o mal não prevalece para sempre. A mensagem aqui é de esperança. O mal não dura para sempre, ele vai cair. Não haverá eternidade de vitória para aqueles que zombam do Senhor, para aqueles que escandalizam a cruz. Eles vão cair e vão sofrer. Então o versículo 8 nos diz que quando a Babilônia cai, ela cai porque ela primeiro representa o mal, o avanço do mal contra o povo de Deus. Mas por que ela vai cair? O texto diz que ela está caída, mostrando que será uma realidade inevitável e irreversível. Ela cairá no sentido de estar derrotada e humilhada. Se fosse na Bíblia freestyle, seria assim, perdeu, né? Igual perdeu Babilônia, você caiu por terra. Agora, por que ela caiu? Primeiro, o texto diz o seguinte: a Babilônia fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. O que isso representa? Por sua riqueza e proeminência militar, econômica, bélica, a Babilônia abusou do mundo inteiro. Ela usou da sua força, usou até mesmo da permissão de Deus para oprimir as nações, acabando com os mais fracos, escravizando homens, matando mulheres, crianças, oprimindo o mundo inteiro. A Babilônia achou-se indestrutível, acima de toda condenação. A Babilônia foi o império que fez com que todo o mundo antigo se dobrasse diante dela. Ela fez com que todas as nações, o texto fala, bebessem do vinho colérico da sua fornicação. Ela colocava o seu sistema de vida. Ela obrigava as pessoas a fazerem o que elas achavam que deveriam fazer. Ela não respeitava a religião, não respeitava o código de ética, não respeitava nada. Em outras palavras, ela contaminou à força, ou por influência, ou por opressão, outras nações, para que elas rejeitassem Yahvé, para que elas não adorassem ao Senhor e se voltassem como nações idólatras. Babilônia foi uma grande potência desse mundo, que Deus até usou, nós aprendemos isso em Abacuque, para punir esse mundo, mas também ela aproveitou-se dessa riqueza e poder para se rebelar ainda mais
e demonstrar toda a sua maldade e sua rebeldia. Por que ela vai cair? Porque ela mostrou o pior de si para oprimir ainda mais o mundo caído. Então Deus se levanta, porque mesmo aqueles que se levantam contra ele, achando-se indestrutíveis ou acima do mal e do bem, serão punidos por ele, por isso ela vai cair. O fim dela está chegando, ela será derrotada. Que princípios eu posso extrair daqui? O versículo 8 nos ensina que João houve uma condenação ao mundo caído. Irmãos, entenda a mensagem do versículo 8 assim: o mal nesse mundo vai acabar. O mal nesse mundo terá um fim. A Babilônia caiu. A sentença já foi decretada. Não há incerteza sobre o amanhã. Não há uma disputa se ainda o mal pode prevalecer. Satanás sabe que ele já está derrotado. Satanás já sabe da sua condenação. Ele só aguarda o dia, nós vamos ver isso daqui a alguns capítulos, da sentença a ser executada. Então não há no céu uma incerteza. Nessa hora não tem anjo conversando no céu. Rapaz, será que Satanás vai ganhar? Bicho, ele está ganhando força. Não existe isso. No céu já se canta a vitória do Cordeiro. E o anúncio do anjo aqui, a sentença que ele diz é: o mal vai cair de uma vez por todas. Porque Deus já decretou isso. O juiz já falou. Não existe nenhuma possibilidade do mal vencer no final. Olha que alívio isso nos dá. Porque nós podemos estar vendo hoje o mal se expandir. Nós estamos vivendo aqueles dias de tensão, toda vez que tem aquela coisa, o bonde do 40 está na rua, ninguém pode sair, estão matando gente direto. Esse clima de medo, de tensão, mesmo multiplicado por N, vai ter fim. O mal vai acabar. Isso nos dá um alívio. O Cordeiro vencerá. O Cordeiro já venceu. Um segundo princípio importante no versículo 8 é que o mal terá um fim duro de humilhação e dor. Se eu estivesse numa sala de aula falando sobre Apocalipse, eu explicaria a teoria chamada do aniquilacionismo, que inclusive um famoso teólogo da nossa era, o John Stott, defendeu no final da sua vida, mas ele se retratou. O que essa heresia ensina? Que Deus não ficaria satisfeito de ver o ímpio sofrendo eternamente. Então Deus não vai deixar que o sofrimento seja eterno, mas que Ele vai aniquilar, ou seja, extinguir, para que não sofra eternamente o ímpio, Satanás, os demônios e toda essa população aqui do Apocalipse. Porque Deus é gracioso. E sendo um Deus gracioso, essa heresia diz, Deus não vai permitir que o ímpio sofra eternamente. Deus não ia ficar em paz, sabendo que pela eternidade tem gente sofrendo no inferno. Então, alguns teólogos que eram até de renome da ortodoxia enveredaram por essa heresia, chamada de aniquilacionismo. Entretanto, nós vamos perceber agora que não é verdade. O texto está dizendo, ela vai cair, será derrotada, ela será humilhada e ela terá um fim doloroso de humilhação e sofrimento. E esse sofrimento não terá fim. E o que isso nos reforça? Primeiro, assim como as bênçãos serão para a eternidade, para os obedientes, os desobedientes sofrerão eternamente. Irmão, eu não sei o que é eternidade, mas vai ser um sofrimento sem fim. E não é um sofrimento meia boca, não. É um sofrimento pesado, nós vamos ver agora. Então o versículo 8 nos ensina que aqueles que usam autoridade, aqueles que são poderosos, aqueles que se acham acima do bem e do mal, se não forem povo de Deus, cairão e serão punidos eternamente pelo Senhor. Uma verdade forte para esse mundo, mas uma verdade necessária para a igreja. O mal pode estar nesse exato momento prevalecendo, mas a palavra diz, caiu a Babilônia, o mal terá fim. Os versículos 9 e 10 falam de um outro anjo, um terceiro anjo. E esse terceiro anjo segue o padrão dos dois anteriores. Ele proclama agora uma mensagem que está voltada para anunciar a ira de Deus que está guardada para os ímpios. O anjo se dirige ao público do capítulo 13. Se você reler o capítulo 13, a partir do versículo 11, do versículo 4, a besta está seduzindo pessoas.
outros abestados, né? Estão sendo seduzidos ali. E essas pessoas estão seguindo as bestas. Esse terceiro anjo traz um recado para elas. O terceiro anjo traz uma palavra para essas pessoas, esses ímpios, para esse público que foi seduzido pela besta. Tais pessoas, nós aprendemos, elas vão desfrutar de muitas regalias, vão desfrutar de prestígios. Os que seguem a besta e a sua ideologia, a sua doutrina, o seu ensinamento, parecerão intelectuais, parecerão os coerentes, aqueles que têm uma palavra bem equilibrada sobre tudo, poderão comprar, poderão vender, poderão negociar, ensinarão nossos filhos, ensinarão a nossa cultura, a nossa ética. Isso nós aprendemos no capítulo 13. Essas pessoas que concordaram com o ensinamento da besta, vivem os seus ideais, defendem a sua política, a sua religião, a sua ética, a sua cultura, são advertidos aqui pelo anjo na sua terceira mensagem. E a mensagem é dura sobre o fim amargoso dessas pessoas. Escute comigo mais uma vez. Se alguém, versículo 9, adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse receberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Novamente, João usa o argumento beber o vinho. E essa era uma cultura antiga. Geralmente, quando você chegava na presença de um rei em uma situação conflitante, se você era bem recebido pelo rei, você recebia um cálice de vinho da mão do rei. Sabe onde isso é muito comum? Na série Game of Thrones, onde eles bebem muito vinho. Toda vez que alguém chega na presença tanto do Joffrey, quanto da Cersei, quanto do Tyrion, eles sempre são recebidos com um cálice de vinho. Mas o próprio cálice de vinho era uma condenação para eles. Primeiro, se eles não fossem recebidos pelo vinho, isso significava que eles não eram bem-quistos. Uma cena bem clássica no Game of Thrones é quando o Tyrion, que é o anão, que é o melhor personagem daquela série, vai conversar com seu pai. E ele chega para conversar com seu pai, e a cena é de propósito isso aí. Ele chega com más notícias. Se não me falha a memória, ele estava preso e conseguiu se libertar. E ele chega morrendo de sede. O seu pai está sentado naquela mesa bonita da Idade Média, né, naquela época, e o Tyrion quer beber vinho. E o seu pai afasta dele tanto o cálice quanto a jarra. E ele tenta várias vezes pegar, mas como o pai não gostava do filho, e ele tira do filho o cálice e o vinho. A ideia que João está apresentando aqui é mais ou menos essa, que os inimigos não eram bem tratados, e quando recebiam do seu inimigo um vinho, ele era para a sua condenação. Era um vinho amargoso, travoso, sem mistura, e às vezes até envenenado. Quem assistiu a série vai saber como é que o Joffrey morre, né? Então não precisa falar muito sobre isso. Essa ideia aqui mostra que beber o vinho sem mistura, remetendo-se a esse costume antigo, mostra como serão tratados os inimigos de Deus. João afirma que Deus, o soberano rei, dará de beber aos seus inimigos um cálice de vinho travoso, ácido, que representa o seu julgamento imperativo. A ira de Deus será derramada e é tão devastadora que recebe o nome de tormento. Os inimigos de Deus não serão apenas afligidos, eles serão atormentados. E a palavra atormentado aqui é algo agonizante, doloroso, extremamente sofrido. Esse é o fim do ímpio. Ele não vai só sentir dor, mas ele vai ser atormentado. As palavras fogo e enxofre, que já apareceram para nós, simbolizam um cenário de guerra, de devastação, de juízo, de dor. Esse é o fim do ímpio, sofrendo, atormentado, num cenário de fogo e enxofre, com dores eternamente. E o texto fala, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Detalhe teológico para você que gosta de estudar teologia. Esse texto nos reforça a ideia da presença de Deus no inferno.
Crentes às vezes não imaginam que Deus está no inferno. Como assim Deus está no inferno? Há um conceito da chamada doutrina da onipresença. Deus está em todos os lugares. Mas essa doutrina da onipresença não implica em dizer que Deus está em todos os lugares com a mesma finalidade. Deus está no centro da sua igreja, no trono estabelecido por Ele para ser adorado. Mas aqui no inferno, Deus está lá para observar se o seu julgamento está sendo cumprido. O texto diz que haverá anjos de Deus observando se o ímpio está sendo atormentado. Meu irmão, pense como isso é sofrido. Mesmo que um demônio tivesse com dó, poxa, ele é tão bacana, ele tem tatuagem, ele tem uma barba legal, ele tocava bateria no quatraque, eu vou pegar leve com ele. O anjo fala: negativo, faça o que Deus mandou. Não haverá alívio para o sofrimento no inferno. Por mais que as almas gritem para que os demônios parem, por mais que as pessoas desesperadas no inferno de tanta dor supliquem por misericórdia, os demônios não terão misericórdia e Deus não deixará que eles tenham misericórdia. Olha que coisa sofrida. Imagine a cena: o cordeiro está lá, quem está sofrendo no inferno estará vendo o cordeiro, e numa mistura de raiva, de ódio, de arrependimento, talvez tentará alguma coisa, mas olhar o cordeiro e saber que ele não fará nada, porque ele está lá para executar a sua justiça, será algo doloroso para quem está no inferno. Por mais que eles supliquem, por mais que eles clamem, isso não vai acontecer. Ninguém vai para o inferno como um coitadinho. Essa visão que nós temos muito romântica da condenação é errada. Ninguém está lá no inferno dizendo: poxa, eu queria ter outra chance. Isso não existe. Quem está no inferno está com ódio do Senhor, está com ódio da palavra, e Deus estará lá, observando o juízo do ímpio. Isso é horrível, isso é tenebroso, mas é a justiça de Deus sendo executada. O versículo 11 nos diz que esse tormento será visível por toda a eternidade. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E é aqui que o aniquilacionismo, que alguns defendem, deixa de ser coerente, porque o texto fala que o tormento do ímpio será para todo o sempre. Enquanto nós, a igreja do Senhor, estivermos no céu na eternidade, desfrutando da bênção da salvação, o ímpio estará sofrendo tudo o que eu relatei e muito mais por toda a eternidade. O texto diz que os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Não haverá tempo: eu estou muito cansado, Satanás, as minhas costas estão ardendo de pegar chibatada, sei lá, deixa eu descansar um pouquinho. O texto fala de um juízo ininterrupto no inferno e no sofrimento daqueles que vão para lá. João parece ter, ao vivo, visto aquilo ali. Parece que João viu ou lembrou do texto de Isaías 34, versículos 9 e 10, que fala sobre o fim daqueles que não adoram ao Senhor e como será o seu sofrimento eterno. A menção de uma fumaça que sobe é daquele cenário de uma devastação, principalmente porque os assírios e os babilônicos faziam isso. Eles faziam montanhas de cadáveres, incendiavam aqueles cadáveres, o cheiro daqueles corpos sendo queimados, as casas, os animais, dava para ser visto e sentido de longe. O texto conta que vai acontecer isso. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E o texto mostra que o fim desses que não adoram ao Senhor será de eterno sofrer. Eu quero fazer uma pausa bem aqui e fazer uma chamada. Perceba como é insensatez não confessar o nome de Jesus. Por isso que o Salmo 13, o Salmo 53, 14, se não me falha a memória, diz que é só o insensato que diz no seu coração: não há Deus. Isaías 55 fala que até os loucos encontrarão o caminho da salvação. Ou seja, o cara que diz que não confessa a Cristo como seu Senhor, a pessoa que não confessa o senhorio de Cristo, ela é mais insana ou tem menos cognitividade daqueles que Isaías chama de louco. Ele é um insensato.
porque o fim dele é terrível, mas ele prefere perseguir nesse caminho de insensatez. Por isso que quando a palavra nos leva ao entendimento da realidade, uma pessoa sensata fala: eu não quero esse fim para mim, eu quero coisa diferente. E esse caminho só é o caminho da salvação. É insensatez, é incoerência não manter-se no caminho do Senhor, porque o fim é terrível. Só que aí no capítulo 12, o versículo 12, a nossa unidade termina: distante desse sofrimento de dia e de noite, que ele relata nos versículos 10 e 11, dizendo o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Assim como no capítulo 13, verso 18, João diz o seguinte: aqui está a sabedoria. Agora ele está falando, aqui está a perseverança. O que isso quer dizer? Primeiro, que João afirma aos eleitos que não desanimar da caminhada com Cristo será um bem percebido só no final. Séculos mais tarde, a hermenêutica calvinista desenvolve uma doutrina chamada de perseverança dos santos, ou graça preservadora, graça perseverante, nos ensinando que é o Espírito Santo que nos estimula a continuar na caminhada, que é o Espírito Santo que nos sustenta, porque nós, pelos nossos próprios pés, sairemos da linha. João está dizendo o seguinte: vale a pena perseverar, e você só vai sentir os efeitos disso no final, quando você vê com seus próprios olhos o que vai acontecer com quem não acredita. Por vezes, a minha vida com Deus, a sua vida com Deus, parece não ter bons resultados, parece ser difícil, pesada, cansativa, chata até. Mas João está dando um alerta: olha, aqui está a perseverança dos santos. É por isso que nós perseveramos, porque nós não queremos ter o mesmo final do ímpio, porque Deus nos salvou para uma outra realidade, e isso está demonstrado aqui. O que João nos ensina é que quando nós estamos caminhando diante do mal, mais vale a pena perseverar do que abandonar. Aqueles que venceram, e ao que vencer, nós já aprendemos isso, dar-lhe-ei a coroa da vida. João está dizendo, o mal está crescendo, capítulo 12, 13, o mal está avançando, mas ele vai cair, versículo 8, o mal vai acabar, e aqueles que estão do lado do mal sofrerão, mas nós que somos a igreja, que preservamos a fé, que perseveramos na caminhada, no final de tudo, nós vamos ver que vai valer a pena. Querido, eu reforço a sua imaginação. Imagine o cenário, o Cordeiro de Deus em pé, o mundo inteiro diante dele. E Mateus fala que ele vai separar os da direita, os da esquerda. Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. E quando esse juízo for impetrado sobre o mundo, e esse cenário se tornar visível, e assim como na arca, as pessoas que não entraram por duvidarem da palavra de... Meu Deus, quem foi que fez a arca? Noé, fugiu aqui. Eu quero que você imagine o desespero, e o que tornou-se mais próximo disso foi aquele filme Noé com o gladiador. É uma mudança temporal aí, né? Muito grande, que relatou a cena, a enchente tomando conta de tudo, a porta da arca fechada, as pessoas batendo do lado de fora. Você lembra dessa cena? Os gritos, e cada vez menos gente gritando de desespero, porque as pessoas estavam morrendo afogadas. Eu quero que você imagine essa cena, enquanto nós estaremos guardados, separados, protegidos, sendo recebidos por um banquete, as bodas do Cordeiro. Do outro lado, aqueles que não acreditaram, que foram rebeldes, estarão gritando, sendo atormentados, estarão gritando, sendo punidos, gritos de ódio, de rebeldia, de dor, de tormento. Isso mostra uma outra realidade teológica para nós, a fisicalidade da eternidade. Nós não seremos o Gasparzinho, nós não seremos almas penadas, só sente dor aquilo que está vivo, só sente dor aquilo que tem sensibilidade. Então nós teremos uma fisicalidade eterna, nós sentiremos o sabor da comida da nova terra,
Nós sentiremos o sabor das coisas que provaremos que não conhecemos hoje. O nosso corpo sentirá alívio, sentirá descanso. Mas do outro lado, o corpo do ímpio sentirá dor. Do outro lado, o corpo do ímpio será penalizado. E não haverá tempo para cicatrizar. Não haverá tempo para descanso, é eterno. Que princípios, eu posso destacar da fala desse terceiro anjo para a igreja? Assim eu já estou caminhando para o final. O terceiro anjo mostra que aqueles que adoram a besta e se beneficiam do que ela oferece, jamais serão considerados como inocentes, jamais passarão impune. Ele dará o cálice da ira para os seus inimigos, ou seja, todos aqueles que seguem a besta, todos aqueles que se levantam contra Deus, não serão tidos por inocentes diante de Deus. O terceiro anjo nos ensina que o juízo que vem da parte de Deus não terá fim. Os ímpios sofrerão pela eternidade, e a eternidade é muito tempo. Eles sofrerão eternamente e não poderão fugir. Não haverá uma possibilidade de um prison break do inferno, não haverá quem possa escapar. Eles vão estar lá sendo vigiados pelos anjos de Deus. Eles vão sofrer eternamente, não tem como fugir. E por fim, essa terceira mensagem, para os servos de Deus, a perseverança na fé será comprovada no final, quando nós vermos do que fomos poupados. Só quando os nossos olhos contemplarem essa tragédia aqui, é que nós vamos agradecer: Senhor, obrigado por me manter na Tua palavra, mesmo quando eu quis abandonar. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações sobre o ensino de hoje, pensamentos gerais que vão nos ajudar na nossa vida cotidiana. A unidade nos ensinou como que o juízo divino é tão certo como inevitável para toda a criação. O juízo divino é inevitável, certo, como disse uma poesia, tão certo pelo certo como 10 e 10 são 20, é inevitável. Para os santos e para os ímpios, todos serão julgados por Deus. Como autor da história, Deus já definiu o fim. Está tudo escrito, está tudo declarado. Nós temos uma certeza: a Babilônia vai cair. Deus cumprirá a sua promessa, o mal não prevalecerá. O segundo aprendizado é que o juízo que virá sobre os ímpios é claramente descrito e advertido desde o mundo antigo. Não será novidade, ninguém será indesculpável, ninguém será tido por inocente, porque Deus sempre anunciou o que vai acontecer contra os seus inimigos, e por isso que o evangelho de verdade, a verdadeira pregação do evangelho, deve advertir o ímpio do juízo vindouro. Meus irmãos, é por isso que eu não desperdiço tanto a oportunidade que eu tenho de pregar a palavra, amaciando o seu ego, falando só o que você quer ouvir, falando só mensagens leves de borboleta, de flores, de água cristalina, porque o evangelho é uma pregação dura sobre o juízo divino. Eu preciso falar para você que me ouve sobre o fim trágico dos desobedientes. O evangelho nunca foi uma mensagem para aliviar o estresse da semana. O evangelho é aquela mensagem que por vezes te deixa inquieto no teu lugar, porque eu devo lembrar você, não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada por vezes leve, mas é a caminhada que te leva para o céu. O fim do ímpio é pior. Então o evangelho de verdade deve pregar o juízo, deve proclamar o arrependimento, deve chamar pecadores a perceberem o seu final. Por fim, a unidade nos leva a perceber que a bem-aventurança da perseverança dos santos vai ser recompensada, visível e eternamente, quando eu e você olharmos com os nossos próprios olhos daquilo que fomos poupados e da graça eterna que foi derramada sobre nós. Um texto impactante, uma mensagem poderosa que nos leva ao versículo 13, que será a exposição da semana que vem. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Eu quero falar sobre o destino final dos crentes na semana que vem. Eu quero falar sobre a morte do cristão, sobre a
herança reservada para nós que Pedro falou. Por isso que quando um cristão morre no Senhor, apesar da dor da separação física, o luto, ele é preenchido pela alegria. Aquele irmão venceu, ele está desfrutando da sua vitória. Oremos ao Senhor. Ó Pai, obrigado por esse ensinamento de hoje. É uma bênção saber que a Tua palavra é a verdade e que a Tua palavra se cumpre na vida de toda a criação. Saber que a Babilônia já caiu nos faz sair deste culto mais fortes, mais firmes, mais alegres. O mal não vai prevalecer. E nos faz ter esperança de que, como Teus filhos, seremos poupados dessa dura realidade aqui, do tempo em que o ímpio sofrerá eternamente. Nós seremos poupados, sendo transportados para o Teu reino, vivendo a alegria da salvação. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda a não vacilar, nos ajuda, Senhor, a continuarmos firmes, mesmo quando o mal parece prevalecer sobre nós, porque o que nos aguarda é uma eternidade de gozo, de alegria do Senhor. Obrigado porque este ensinamento nos faz sair daqui, desejando pregar a Tua palavra, para que mais e mais pessoas ouçam esse convite da graça, se arrependam dos seus pecados e se voltem ao Senhor. Mas também essa mensagem é um alerta: o juízo de Deus está chegando, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Nos leva em paz, nos dá um domingo abençoado, um dia do Senhor alegre, de celebração ao Teu nome. Possamos aproveitar com as nossas famílias em descanso, mas também dedicar um tempo para refletir nessa palavra, orar ao Senhor e às 18h30 estarmos de volta para cultuarmos a Ti. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.